é todos os dias. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre mais um exercício espiritual, o exercício do jejum. Aliás, amados, eu estava em oração lá, hoje de manhã aqui na igreja. E eu vou buscar de Deus, nós vamos orar. Mas possivelmente essa série de ministrações vai se tornar um treinamento. Um treinamento. Porque você talvez pegou uma vez, duas, ou quem esteve aqui todos os dias, todos os domingos. E você que não pôde estar, você pode acessar no YouTube as ministrações anteriores. Mas virão pessoas novas, que elas precisarão aprender sobre a vida com Deus. Queridos, o que tem se pregado em muitas e muitas igrejas não é sobre como você pode se tornar, mas o que você pode receber de Jesus e tchau. O que tem se pregado é um evangelho de Deus vai te dar tudo, e não Deus vai te transformar à imagem e semelhança dele. A Bíblia fala que de glória em glória somos transformados à imagem e semelhança do Filho, Jesus. O objetivo do Evangelho não é te dar, é te transformar. Não é fazer você ter, mas é fazer você ser como Jesus. Se as igrejas pregassem a prosperidade de Jesus, estariam vazias. Cá entre nós, amados. A igreja que prega a teologia da prosperidade, pregasse a prosperidade de Jesus, seja próspero como Jesus foi. Jesus não tinha nem travesseiro. Jesus não tinha onde recostar a cabeça. As igrejas iam esvaziar, porque ninguém quer ser próspero como Jesus foi. Tá bom, Jesus é o Filho de Deus, ok. Vamos pregar a prosperidade de Paulo então. Se as igrejas pregassem a prosperidade de Paulo, também estariam vazias, porque Paulo morreu. O fim da sua vida é preso numa masmorra fedorenta, dizendo: alegrai-vos comigo no Senhor. Preso numa masmorra úmida, mofada, dizendo: alegrai-vos comigo no Senhor. Sem nada. O evangelho atrativo não é o evangelho que transforma. Desculpe falar isso. Então, quando nós falamos da academia do Espírito, não é algo que vai te empolgar muitas vezes. Não é algo que vai te deixar feliz e falar: uau, Jesus me deu. A única coisa que eu tenho que falar para você é que Jesus já pagou o teu ano de academia. Agora você precisa estar com Ele. Amém? Exercício do jejum. Quando a gente entra na academia, chega um personal ou um instrutor e ele vai olhar para você e vai falar: deixa eu ver aqui, o que eu passo para você? Quando o Mateus Vinícius chegou lá na academia, eu falei: 2 quilos, pega 2 quilos ali, pezinho 2 quilos. Levanta a barra sem nada aqui, levanta. Mas ele vai avaliar você a partir de um início. E vai te ensinar que aqui, você vai fazer desse jeito, daquele jeito e de outro. Então a minha função como um personal te instruir em como fazer. Para que serve o jejum? O que esse tal de jejum faz? Por que as igrejas não pregam mais sobre jejum? Por que as pessoas não falam sobre jejum? Por que o jejum tem que ser uma ação secreta dos agentes secretos do reino de Deus? Por que não mais nós promovemos ou incentivamos as pessoas a um jejum e sim uma campanha de vitória? Porque jejum, amados, ele não te dá nada. Ele faz você perder tudo. Jejum não te dá nada. Jejum faz você perder aquilo que você tem. O jejum é você abrir mão daquilo que você tem. Vamos lá. Eu quero falar 1 Timóteo 4, 7 a 8. Esse é um trecho do nosso texto base. 1 Timóteo 4. É Paulo falando para Timóteo: mas rejeite as fábulas profanas
e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Exercite-se pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico tem algum valor. Pode ir na academia, tem valor. Mas a piedade tem valor para tudo. Porque tem a promessa da vida que agora é e que há de vir. Aqui o texto fala assim que o exercício físico tem algum valor. Ele não é sem valor algum. Em outras traduções fala que ele tem pouco valor. Pouco por quê? Porque só mexe com o nosso físico. Às vezes mexe até com o ego, muitas vezes. Fica lá tirando foto no espelho. Esse dia a Grazi falou, vamos tirar foto no espelho, vamos tirar foto. Aí eu tive que tirar foto no espelho com ela. Fazendo biquinho. Brincadeira. Fui eu que quis. Era meu sonho. Fazendo biquinho no espelho. Pose e biquinho no espelho. Tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. Tem valor para o casamento? Piedade, amados, não é, ai, piedade que dó. Não. Piedade de mim, Senhor, não é isso. A piedade, quando nós estudamos na primeira ministração, fala sobre uma adoração correta. Fala sobre um exercício guiado por uma instrução. Fala sobre como você deve adorar, servir, buscar a Deus de maneira correta. A oração não pode ser uma oração instruída no seu eu. O teu servir não pode ser instruído no eu acho ou eu quero fazer, e sim naquilo que é correto, naquilo que é bíblico. Então piedade é um exercício guiado e instruído pelo Espírito Santo e pela palavra. Então, a piedade tem valor para o seu casamento. A piedade tem valor para o seu trabalho. O exercício espiritual, ela vai mudar o teu trabalho. Vai mudar o relacionamento familiar. Se o exercício de academia só serve para você ficar bem fisicamente, saudável, bonito, a piedade vai te deixar bonito em todas as áreas. Vai deixar redondinho, alinhado, tudo aquilo que você precisa para viver em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá? Mas hoje eu quero começar falando sobre Jesus. Mateus 4, de 1 a 3, fala o seguinte: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4, 1 a 3. Espera aí, quem que levou Jesus para o deserto? O Espírito. Não foi o diabo. Não foi o diabo que fez Jesus jejuar, foi o Espírito que fez Jesus jejuar no deserto. Isso quer dizer que o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus, a nossa referência máxima, jejuou. Jejuou para quê? Para um preparo. Jejuou para quê? Porque ele enfrentaria algo muito forte. Não o diabo. O diabo foi só o primeiro. O diabo foi fichinha. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Você não se prepara para enfrentar o diabo. Você se prepara para enfrentar a sua própria carne. O diabo é fichinha. Porque Jesus já venceu o diabo. Pensa comigo, amados. O diabo já é um derrotado. Você só não pode se entregar a ele. Você só não pode relaxar com ele. Mas ele já é vencido. Se você vence a sua carne, se você vence o seu eu, a partir de uma prática de jejum, oração, palavra devocional, adoração, amados, o diabo já está vencido. Eu tenho que me fortalecer para vencer o diabo. Não, você tem que se fortalecer para vencer o seu eu. O diabo, ele simplesmente ele é usado, ele cria armadilhas, mas é o seu eu que cai nessa armadilha. A tentação nada mais é do que o diabo te oferecendo. Você está de regime, o diabo te oferece um chocolate e você pode dizer sim ou não. Ele não vai enfiar o chocolate na tua boca, ele vai te oferecer o chocolate. O seu eu vai comer o chocolate ou vai negar esse chocolate. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês, amados?
Então, Jesus ele estava se preparando para batalhas maiores ainda. O diabo só foi um canal, um momentozinho de término do seu jejum. Porque depois ele enfrentaria os homens, ele enfrentaria a religiosidade, ele enfrentaria o tradicionalismo, ele enfrentaria as pessoas em pecado, ele enfrentaria a luta para chegar ao fim, que era a morte na cruz. O jejum, ele é praticado por diversas religiões. Se você pegar o hinduísmo, o budismo, o islamismo, e todas essas vertentes de ismos, cristianismo, praticam o jejum. O budismo, as religiões orientais praticam fortemente o jejum. Essa prática só está enfraquecendo no cristianismo. O cristianismo ocidental tem cada dia mais deixado o jejum, a prática de jejum. Mas onde está escrito, pastor, que eu devo jejuar? Não existe, amados, nenhum mandamento, jejuai. Não tem nenhum mandamento onde você precisa jejuar obrigatoriamente. Não existe nenhum mandamento também para que você faça uma devocional. E sim, são práticas espirituais para o seu crescimento, para a sua sobrevivência. Não existe mandamento, contudo, a Bíblia e as referências de pessoas, homens de Deus, vão sempre dizer que o jejum fizeram parte da vida delas, a começar por Jesus. Agora vamos começar, então, o que o jejum faz no nosso corpo? Vamos começar pelos efeitos biológicos, provados cientificamente, tá bom? Antigamente, a nutrição, a biologia, o pessoal sempre estava falando assim: coma de 3 em 3 horas, coma de 2 em 2 horas. Se você ficar muito tempo sem comer, o seu organismo não vai funcionar bem. Em partes, sim, isso é científico. Mas, em contrapartida, foi estudado recentemente, é recente os estudos, as descobertas de que o jejum ele é fundamental para a saúde do nosso corpo. Há tempos atrás, o problema da humanidade, os problemas da humanidade eram por escassez, por falta de alimento, por falta de recursos, por falta de saneamento, por falta de medicamento, certo? Então, as pessoas, no geral, tá, gente? No geral, a humanidade sofria por escassez. Havia também uma escassez de informação. Hoje todo mundo é um pouquinho designer, nutricionista e fisiculturista. Todo mundo é um pouquinho disso, né? Hoje a pessoa entra no YouTube e ela se torna, ela vai aprendendo um pouquinho de tudo, né? Infelizmente, eu sou formado em design gráfico, eu tenho um diploma de design gráfico, eu sou diplomado em design gráfico, mas tem um rapaz que nem foi na faculdade e já desenha melhor do que eu, desenvolve melhor do que eu. Essa geração tem programado coisas mais rapidamente do que eu, que sou formado. Ou seja, antigamente havia uma escassez. Deixa eu falar sobre música, porque foi em 1987 que eu comecei a tocar violão. 1987, você está fazendo as contas, né? Nossa, você começou antes de nascer? Não, eu já tinha 7 anos de idade. 7 anos de idade, 1987, comecei a tocar violão. Cara, para você conseguir alguma informação, não em 87, mas em 90, em 92, a gente tinha que ir na banca comprar aquela revistinha. A gente tinha que correr atrás, xerocar. A gente tratava a nossa pasta de matéria musical como se fosse um tesouro. Ninguém toca nisso aqui porque isso aqui é meu. Hoje em dia, amados, qualquer um pega ali o celular, já acessa tudo. Então, o problema na época, a gente só não crescia mais por falta, por escassez. Escassez. E hoje em dia,
A nossa geração, os problemas são relacionados ao excesso. Excesso de comida, excesso de medicamento que você toma, excesso de informação, de bombardeio de informação. A geração antiga tinha um tantinho assim de informação, mas ela tornava prático essa informação, tornava a informação uma vivência. Hoje em dia, a geração atual tem um bombardeio de informações, mas não consegue tornar a informação uma prática de vida. Antigamente, por exemplo, na época da minha conversão, os irmãos chegavam assim, cara, consegui uma fita com uma pregação do pastor Josué Irion, falando sobre a Disney. Nossa, deixa eu copiar essa fita. Pá, a gente copiava a fita, mano. Aquela fita ali era intocável, ninguém mexia nessa fita. Hoje em dia, o YouTube ou qualquer outra plataforma te oferece 1 bilhão de informações, de material, e você fala assim, não tem nada, meu. Né? Lembra quando eu falei do paradoxo da escolha? Quando as informações são tantas, as opções são tantas, e você acaba não escolhendo nada. Ou seja, hoje nós sofremos por excesso de comida, excesso de conservantes, excesso de açúcar, excesso de sal. A gente sofre por excesso, amados. E o jejum, ele vem trazer o equilíbrio. Ele vem trazer o nosso coração, a nossa vida de volta a esse equilíbrio, onde nós podemos viver uma vida diante desse caos nutricional das comidas, desse caos informacional, nesse caos religioso, a gente poder viver uma vida centrada. Eu vou falar sobre 5 benefícios comprovados cientificamente, tá? Do que o jejum faz no nosso corpo, na nossa mente. O primeiro benefício é a melhora na concentração criativa. Não vou entrar nesses aspectos biológicos, né? Porque nem eu mesmo sei explicar, mas isso é comprovado cientificamente, ok? O segundo benefício é que o jejum facilita a nossa aprendizagem. Por quê? Porque ela promove o crescimento, um fator de crescimento dos neurônios. Então, o crescimento dos neurônios faz com que nós tenhamos mais conexões nervosas. E essas conexões nervosas faz com que você e a gente aprenda mais. Então, melhora a nossa aprendizagem. Terceiro, melhora a memória, por causa dessas conexões. E também por causa de algo chamado gênese mitocondrial. A mitocôndria é uma parte, né, de cada célula nossa. A gênese é como que a criação mitocondrial das nossas células. E essa criação, ela faz uma produção de corpos cetogênicos. Ou seja, de uma maneira bem simples, quando você precisa de energia, o seu corpo vai em busca de algo. Então você come algo, essa comida, ela transforma em glicose, e essa glicose vai ser a energia. Quando você está em jejum, você não tem essa glicose, então começa a fazer uma gênese mitocondrial, e essa gênese mitocondrial faz uma produção de corpos cetogênicos que se transformam em energia. E por isso melhora a memória, como se fosse um combustível aditivado. A comida é um combustível. O jejum faz com que nós tenhamos um combustível aditivado dentro de nós e por isso melhora a nossa memória. O quarto benefício é a forma mais eficaz de se promover a autofagia, ou seja, a renovação celular. Foi comprovada cientificamente e o médico que fez essa comprovação, ele ganhou um prêmio Nobel recente, porque ele descobriu, ele comprovou que o período de jejum, não aquele jejum das 2 às 3, ou da meia-noite às 6, mas um jejum maior de 14 horas, 16 horas, começa a fazer o seguinte: a eliminação das células velhas e uma renovação das células.
Ou seja, o jejum, ele é importante. Você digita jejum hoje no Google e vai ter 1 bilhão de coisas falando sobre jejum intermitente. Essa também é uma expressão atual. Antigamente falava que você tinha que comer todo o tempo. Agora fala, faça jejum intermitente. Por causa disso. Porque o jejum intermitente vai trazer uma renovação celular na sua vida. Agora, o quinto aspecto, o quinto benefício é que o jejum ele reduz níveis de inflamação e estresse. Dizem que parte da depressão e das crises de ansiedade, elas são devido a uma inflamação cerebral. Uma inflamação, por quê? A gente está ingerindo. A comida que nós ingerimos hoje, industrializada, ela não é a mesma dos nossos avós, bisavós. Meu avô faleceu com 94 anos, mais ou menos isso, né, comendo bacon. Ele era um grande consumidor de bacon, de toicinho, de torresmo, mas não é o bacon de hoje, não é o bacon que é defumado no líquido de fumaça, no líquido defumador. É um bacon defumado de verdade, na fumaça mesmo, certo? Então tudo aquilo que nós comemos hoje, que os nossos avós comeram, não é a mesma coisa. E por isso o nosso corpo fica inflamado. O jejum ele vai reduzir a inflamação. Quando nós estamos ansiosos, passamos por problemas, o que a maioria de nós faz? A gente come. Porque a gente encontrou, a sociedade, nós encontramos um hábito de suprir uma carência, suprir um desespero, suprir uma ansiedade com comida. Então, isso vai, de maneira imediata, reduzindo o nível da tua ansiedade, mas logo após isso, ele vai causando mais ansiedade ainda. Mais ansiedade. É como se você tentasse tampar uma sujeira na tua casa com um tapete. Você não limpou isso, você não resolveu isso. Você simplesmente disfarçou os sintomas. Ok? Então, essas são alguns benefícios de quem jejua. E isso, quem pratica esporte, quem cuida da saúde, está jejuando mais do que os crentes. Olha só. Por causa desses benefícios. Mas nós que cremos em Deus, nós que temos a Jesus, o Espírito Santo dentro de nós, quando nós jejuamos, nós praticamos um exercício espiritual. Um exercício que não só vai causar um resultado imediato, mas esse resultado ele perdura. E não somente esse resultado, mas nós estamos depositando um crédito espiritual para resultados futuros. Porque hoje você pode jejuar, sabia por quê? Você que não é casado, você pode jejuar pela sua esposa, pelo seu futuro marido. Você que não tem filhos, hoje você pode praticar um jejum e oração para o benefício dos seus futuros filhos. Você que tem filhos, mas não tem netos, você hoje pode praticar um jejum de adoração, de entrega, de busca ao Senhor pelos futuros netos, bisnetos. Ou seja, amados, os benefícios, os efeitos de um jejum, da prática do jejum, ele vai perdurar por gerações. Agora, a pergunta é, por que eu tenho que jejuar? Sabe que Jesus foi questionado o porquê que os seus discípulos não jejuavam. Já é o contrário, né? Vamos ler o texto aqui. O texto está em Lucas, capítulo 5, versículo 33 a 36. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com ele? Jesus está falando, enquanto eu estou com os meus discípulos, eles não vão jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então,
naqueles dias eles vão jejuar. Jesus está falando de um tempo onde deveria começar um jejum, quando ele se entregasse na cruz. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Jesus continua falando sobre o odre e o vinho. Mas eu queria que você primeiro entendesse o que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando sobre o tempo de jejum. Quando que os discípulos de Jesus iriam jejuar? Quando ele fosse embora. Quando ele subisse aos céus. A partir desse momento, amados, é o momento de jejuar. Então Jesus, ele não está falando que os discípulos não precisam jejuar. Jesus foi questionado: por que eles não jejuam? Jesus fala assim: vai chegar um momento que eles vão jejuar. Quando o noivo for tirado. Até o momento em que o noivo voltar, deve-se praticar o jejum. A segunda questão fala sobre roupa nova, roupa velha, vestes novas, velhas. Hoje em dia, calça rasgada, calça jeans rasgada, beleza, está na moda. Mas imagina que você tem um vestido, e esse vestido ele rasga. Aí vou remendar esse vestido. Esse vestido já tem 10 anos. Aí você coloca um pano novo no vestido velho. A cor não vai combinar. E outra coisa, quando você for lavar, a parte nova ela vai encolher. A parte nova ela vai trabalhar. A parte velha não. E vai ficar todo torto esse vestido. Lembro de uma vez que nós não, né? Eu não estava. Mas o grupo de jovens fez uma camiseta. E essa camiseta, ela era feita com o melhor material. Uma camiseta para os jovens. Foram feitas 100, 150 camisetas. Foi feita no melhor lugar, com a melhor costura. A costura aqui é dupla e não sei o que aqui, a galoneira para lá e para cá. E a estampa tinha uma cor especial que brilhava no escuro e papapá e tal. Mas teve um erro muito grave que estragou todas as camisetas. A maneira com que foi cortado não respeitando a trama, a direção da trama, foi cortado para aproveitamento. E as camisetas que foram cortadas diferente, elas trabalharam, mas quando elas trabalharam, elas entortaram todas. E quase que um lote inteiro foi perdido por causa disso. É mais ou menos isso que Jesus está falando. A trama vai trabalhar, a malha vai trabalhar e vai estragar aquilo que já está trabalhado. Então, esse texto aqui fala sobre a vida em Cristo Jesus. Nós somos a roupa, nós somos o odre. E quando nós estamos, a nossa velha vida, ela se encontra com a nova vida em Cristo Jesus, ela não pode ser remendada. Ou seja, a velha vida nossa não pode continuar com a nova vida. Se nós tentarmos remendar a nova vida em Cristo, a velha vida, nós vamos ter um problema. Uma coisa vai estragar a outra. Qualquer tentativa de nós adaptarmos o Evangelho, qualquer tentativa de nós adaptarmos a nova vida, a velha vida, os novos hábitos aos velhos hábitos, vai ser um estrago. Agora, o jejum, amados. Jesus então fala sobre o jejum, depois ele fala sobre o velho e novo. Sabe por quê? Porque o velho só será trocado pelo novo a partir de exercícios espirituais, como o próprio jejum. O velho será trocado pelo novo quando nós nos exercitarmos no Espírito, aquilo que Jesus disse: jejuem quando o noivo for tirado. O Evangelho, amados, não é remendo, o Evangelho é renovo. Repita comigo: o Evangelho não é remendo, o Evangelho é renovo. O exercício espiritual
vai produzir um renovo na sua vida. A partir disso, vamos falar um pouquinho sobre erros acerca do jejum. O primeiro erro, amados, sobre jejum é pensar que jejum é um ritual espiritual, um ritual religioso, ou jejuar porque é um ritual religioso. E aí, sendo um ritual, a gente não tem propósito. O ritual religioso não tem propósito. Você frequentar a igreja por rituais, porque você é acostumado, não tem propósito. E quando não tem propósito, não tem intenção. Quando não tem intenção, não tem passos. Quando o jejum é feito simplesmente porque você é acostumado, ou porque te mandaram fazer, sem nenhum propósito, amados, você está errando, eu estou errando. E eu confesso para vocês, amados, que teve vezes que eu me peguei jejuando por um ritual, por um costume. Hoje é o dia do meu jejum. Eu estabeleci, a princípio, um dia de jejum na semana. E eu me peguei no dia de jejum, fazendo o jejum para nada. Só deixei de comer, só deixei de me alimentar. Isso é erro. Então diga comigo assim: erro no jejum é jejuar sem propósito. Fala, jejum sem propósito é regime. Beleza, vai. O outro erro é a gente jejuar sem sacrifício. O outro erro do jejum é você fazer um jejum somebody love. Um jejum gambelando a si mesmo. Como o Guilherme falou semana passada sobre a devocional. Se você faz algo só por fazer, você tá enganando a si mesmo. O jejum, por exemplo, o que é um jejum sem sacrifício? Cara, esse ano eu vou jejuar de Coca-Cola. Aleluia. Amado, estou jejuando de Coca-Cola. Aí o cara está tomando Pepsi. Ice Cola, que é igualzinho Coca-Cola, bem gelado. Ice Cola bem gelado custa 1/3 do preço. Bem gelado, tem que congelar a língua. E é igualzinho, Aí, vou jejuar de carne, de boi. Aí come porco, galinha, avestruz, come toda a fauna, só não come carne. Será que isso é um sacrifício? Será que jejuar, por substituição de marca, isso é um sacrifício? Um dia estava eu e a Grazi, nós estávamos num período coletivo de jejum. Coletivo no sentido de uma equipe jejuando. A gente estava jejuando, 40 dias. E cada um fazia o seu jejum, jejum de alimento, jejum de refrigerante, E nós fomos jantar com uma família que também estava nessa equipe de jejum. E de repente, cara, a gente sabia que ninguém estava tomando refri. De repente um tira ali um H2O, pá, tira um H2O e fala, não, isso aqui não é refrigerante não. Cara, pode estar escrito que é ou não é, meu amigo, mas isso substitui direitinho um refrigerante. Ou seja, você acaba gambelando, enganando a si mesmo num sacrifício. Jejum sem sacrifício é passar fome. Jejum é quando você tira uma coisa que você nem sofre por isso, não te custa nada, isso não serve para nada, é o erro o jejum. Eu lembro assim que um dia nós estávamos em jejum, eu e a Grazi, e aquilo, era um jejum prolongado. Aquilo que mais doía na Grazi era massas, e aquilo que mais doía e ainda dói é carne. Então durante um tempo nós estávamos comendo, ela não estava comendo nada com massa, pão, e eu não estava comendo nada com carne. Aí nós fomos ministrar num congresso ali, e no final deram pra gente cheeseburger. A Grazi pegou o meu hambúrguer e comia assim, só o hambúrguer. E eu pegava o pão dela assim, olhando pro hambúrguer, ela ficava comendo só pão assim.
Foi horrível para mim e foi horrível para ela, porque cada um tem, né, aquilo que sofre. Se eu jejuasse de pão, não era aquilo que me custava. Se ela jejuasse de hambúrguer, de carne, não era aquilo que custava para ela. Eu me lembro do texto quando Davi foi sacrificar ao Senhor em adoração. Ele estava num caminho de batalhas, ele encontrou um rebanho, ele falou: de quem que é esse rebanho aí? Eu quero comprar para entregar como sacrifício ao Senhor. Lembrando que no Antigo Testamento sacrificavam-se animais no altar em adoração. Aí o dono do rebanho falou assim: meu rei, pode pegar tudo, eu estou te dando, pode sacrificar tudo em adoração. Quem sou eu para cobrar? Davi falou assim: eu não darei ao Senhor um sacrifício que não me custe. Um sacrifício que não me custe. Amados, tem pessoas jejuando por essa igreja. Tem pessoas que estão pagando um preço para o crescimento do reino de Deus. E eu tenho certeza que todos nós estamos sendo abençoados, estamos sendo beneficiados por pessoas que oram e jejuam. A pergunta é: você está só entregando um sacrifício que não te custa, ou você está nesse processo de exercício espiritual, de jejuar por esta casa, por famílias, por pessoas que serão salvas, por pessoas que serão tratadas e curadas aqui neste lugar? Eu chamo você, amados, para não entregar sacrifício que não te custe nada. Isso é um erro no jejum. Mateus 6, versículo 16 a 18 diz assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecerem aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unge a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. O seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Mateus 6, 16 a 18. Esse texto, ele foi compreendido e foi executado de maneira errônea durante décadas na igreja. Aqui fala assim: então quando eu jejuar, eu não posso falar para ninguém. Aí, eu já me peguei fazendo isso, e muita gente, né? Você está jejuando, por exemplo, de refrigerante. Aí você chega na casa de alguém, o cara traz o copo de refrigerante, fala: toma aí, cara. Daí você fala assim: não, toma não. Toma aí, cara, tá gostoso. Não. Você não gosta de refri? Não, gosto sim, mas não quero tomar não. Então toma, cara, não fica com vergonha não, é para você que compra. Não. Por quê, cara? Tá de regime? Não tô de regime não. Tá o quê, cara? Você tá com nojo do meu copo? Não tô com nojo do copo não. O que você tem? Eu tô jejuando. O quê? Eu tô jejuando. O quê? Eu tô jejuando. Falou, já quebrou, já estragou o jejum. Não é assim, amados. Por muito tempo, a igreja deixou de falar de jejum, justamente para não parecer, para não dar aparência de espiritual. Por causa disso, nós temos uma geração que não sabe nem o que é jejum, que não pratica o jejum. Por quê? Porque os nossos pais deixaram de falar sobre jejum, porque falar de jejum é pecado. Falou que está jejuando, está em pecado. Não é isso, amados. Aqui Jesus está tratando de um assunto bem pior do que isso, de um assunto sério, onde as pessoas ficavam assim, né, nas praças, parecendo a pessoa mais espiritual. Mas não é isso, queridos. Quando você fala assim: olha, amado, eu vou almoçar na tua casa, mas não compra refrigerante não, porque eu estou de jejum. Você não está pecando com isso não, amado. Você não está se mostrando com isso. Você não está mostrando que você é o grande espiritual, não. Jesus está falando de um princípio que não é acerca do jejum somente, é sobre a aparência. Porque tem gente que toca no louvor com aparência de santo, mas a vida está toda torta. Tem gente que vem aqui e prega, não estou falando aqui, né? Aqui não acontece isso. Vem na igreja assim, e prega, mas a vida não condiz com aquilo que pregou. O que Jesus está falando é de se mostrar santo.
O jejum em si é importante que a gente fale, é importante que a gente converse sobre jejum, porque é uma prática extremamente necessária para o nosso crescimento, amados. Então a gente erra no jejum, evitando de falar sobre jejum, evitando de pregar sobre jejum, evitando de instruir pessoas acerca do jejum. Vamos lá. Existem vários outros textos, eu não quero me prolongar, já vamos terminando aqui. Mas vamos falar só um pouquinho sobre o jejum com propósito. O propósito do jejum não é místico, amados. Se eu jejuar, os anjos dos céus vão ser despertados, os portais eternos vão abrir, e de repente uma milícia celestial vai me servir, porque eu estou jejuando. Não é isso não, amados. Deixa eu falar uma coisa. O jejum não muda Deus. O jejum não muda o plano de Deus. O jejum não muda o coração de Deus. O jejum muda a mim e a você. Quando eu jejuo, eu não estou mudando aquilo que Deus já decretou. Eu não estou fazendo com que Deus amoleça o coração dele e fale: ai meu filho, eu vou abençoar. Eu não ia abençoar, mas eu vou abençoar. Eu não ia levantar ele como um grande homem de Deus, mas eu vou levantar já que ele está jejuando. Não é isso não. O jejum, ele vai quebrando coisas em nós, para que a gente viva aquilo que Deus já planejou. Então Deus não muda através do seu jejum, somos nós que mudamos por causa do nosso jejum. Por isso que enganar a nós mesmos com o nosso jejum furreba, o jejum Sérgio Malandro, isso não vai causar nenhum problema para Deus. Não vai causar nenhum problema para ninguém, a não ser para si mesmo. Ou seja, o jejum, ele precisa ser praticado de uma maneira bíblica por você mesmo. E quem vai fiscalizar isso? Só você, irmão. Só você. Eu não vou te fiscalizar, não vou nem te obrigar a jejuar de nenhum jeito, não. Eu vou me fiscalizar. Se eu estou jejuando por ritual, por misticismo, ou para enganar, ou para me aparecer diante das pessoas. O jejum não é esfregar uma lâmpada mágica, onde Deus sai dessa lâmpada e fala: peça agora, porque você está jejuando. Pede-me e eu te darei 3 desejos. Não é isso não, amados. Jejum, ele é algo que muda o nosso coração. Na igreja, em Atos dos Apóstolos, eu só quero enfatizar isso. Lá em Atos capítulo 13, fala assim que os líderes da igreja, eles jejuavam para adorar ao Senhor. Então o jejum é em adoração. Eu não tenho nenhum pedido para fazer, então não vou jejuar. Amado, jejum é uma prática, um exercício para adorar ao Senhor. Acima de tudo, você precisa jejuar para adorar ao Senhor, não porque você precisa de um emprego. Não jejue porque você precisa de um salário maior, jejue para adorar ao Senhor. Você pode colocar sim alguns pedidos, necessidades do seu coração, mas jejue para adorar ao Senhor. Lá em Atos 13 também, capítulo 3, enquanto eles estavam em jejum, o Espírito Santo falou assim: separa Barnabé e Saulo. Nós vamos enviar os primeiros missionários dessa igreja. Aí fala assim que eles começaram a jejuar mais ainda. Jejuar e orar. Eles impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e falaram: vão. Jejum é para enviar ministérios. Se a igreja não jejua, a igreja não envia. A igreja não evangeliza. A igreja não cresce, não pesca, não faz a sua missão. Se a igreja não jejua, a gente não ouve a voz do Espírito Santo acerca da estratégia para evangelizar. Lá em Atos capítulo 14, versículo 23, fala assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Em Atos capítulo 14, agora eles precisavam estabelecer o conselho. Eles precisavam eleger presbíteros. A eleição na época não era papelzinho ali, tal. Eles elegiam conforme a direção do Espírito Santo diretamente.
E hoje nós fazemos a eleição dos presbíteros entendendo que a igreja está jejuando, está orando, e através de uma votação, pessoas serão levantadas. Mas aqui na eleição de presbíteros, eles jejuavam. Quando nós tivermos a próxima eleição de diáconos e presbíteros, nós vamos jejuar. Porque não é a aparência. Ai, tal pessoa é boa, hein? Eu acho que, poxa, o cara tem PhD, né? Então, ele como presbítero, vixe, vai ser bom, hein? Ele como presbítero, ele vai botar ordem aqui, vixe, ele vai fazer um negócio, voar, porque tem PhD. Amados, pode acabar com a igreja um PhD, se não for pela direção do Espírito. Não sou contra PhD, eu tenho 3 PhD, brincadeira, não tenho nada. Mas tem que ser na direção do Espírito. Tem que ser através de jejum e oração. Vamos lá, terminando. Aqui. Qual é o resultado do jejum? Qual que é o resultado do jejum? Gálatas 5, 16, 17. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Gálatas 5, 16 e 17. Aqui está falando o seguinte, que o maior inimigo seu não é o diabo, é você mesmo. Existem duas Malus. Não, existe a Maria e a Luísa dentro de você. A Maria é de Jesus e a Luísa é a carne. Então a Maria luta contra a Luísa todo dia. Você entende? Existem duas vontades dentro de você: a vontade da carne e a vontade do Espírito. Elas estão em luta, elas estão em guerra. Quem vence essa batalha? Quem estiver mais exercitado. O jejum é o exercício do Espírito para você vencer. A essência do jejum é mortificar a carne, é matar a sua carne. Colossenses 3,5 diz: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Colossenses 3,5. Crente que não jejua está cheio de si. A sua carne governa, a sua vontade governa. Joel 2... pulei aqui, né? Não, eu não coloquei, desculpa. Joel 2,12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Você quer ver a sua alma convertida? Quer ver a sua vida convertida ao Senhor completamente? Você não quer ser um crente meia boca? Você não quer ser alguém que domingo você está adorando ao Senhor, segunda-feira você está xingando as pessoas? Você quer ser alguém que é íntegro hoje, íntegro amanhã? Quer ser alguém que glorifica a Deus não só na igreja, mas lá no seu trabalho? Mata a sua carne. Converta-se com jejuns. Converta. Então o jejum ele vai renovar, ele não vai remendar a sua vida, ele vai renovar a sua vida no Senhor. Agora, falando um pouquinho sobre a autoridade, Mateus 17, 21, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Aqui Jesus está falando para os discípulos começaram a curar enfermos e expulsar demônios, mas chegou um momento onde ele viu um demonhão. Esse demonhão, a pessoa possessa tinha um demônio mais forte, vamos dizer assim, simplificando, um demônio que eles tentavam expulsar no nome de Jesus, sai, no nome de Jesus sai, no nome de Jesus sai, no nome de Jesus joga sal grosso, não sai, e não sai de jeito nenhum, gente. O que está acontecendo? O que nós estamos falando, Jesus? O que está errado dentro de nós? Jesus fala assim: jejum, tem que exercitar. Se está numa batalha espiritual, a autoridade vem por meio de oração e jejum. Olha só, queridos, todos nós somos amados por Deus, todos nós recebemos o Espírito de Deus quando recebemos Jesus,
mas existe uma autoridade diferenciada. A autoridade diferenciada, ela é desenvolvida para quem jejua e ora. Você vence próximos demônios, próximas batalhas, quando você está preparado para isso. Jesus se preparou em jejum e oração. Vamos lá. E para terminar, querido, eu quero ler 2 Coríntios 6, versículo 4 a 6. Antes, como ministros de Deus, recomendamo-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Paulo está falando, eu estou recomendando para vocês, que vocês exercitem a sua fé, e jejum é uma delas. Eu quis trazer essa palavra esclarecedora, e eu quero que você guarde essa última frase. Jejum é gerar fome por Deus. Queridos, a gente não tem fome pela palavra. Às vezes a gente não tem fome por buscar ao Senhor, por adorar ao Senhor. Não temos prazer. Nós temos prazer de ficar no Netflix o dia inteiro. Nós temos prazer em ficar na novela o dia inteiro. Nós temos prazer de ficar 2, 4 horas assistindo futebol. Nós não temos prazer de ficar 5 minutos, 10 minutos orando, buscando a presença de Deus. O jejum vai gerar fome por Deus. Comece jejuando, amados. Comece jejuando. Você não tem a prática do jejum, comece jejuando o seu café da manhã. Olha, segunda-feira eu vou jejuar meu café da manhã. Eu não vou comer nada, eu vou comer só no almoço. E depois de um tempo, se você se sente tranquilo em jejuar só o café da manhã, jejue também o almoço. E vá comer só depois, quando você voltar do seu trabalho, ou às 5 horas, ou às 6 horas. Comece a praticar esse jejum, mas o jejum tem que ter o propósito. Não é regime, não é jejum intermitente, é jejum bíblico. Esse assunto é muito vasto, é muito grande, por isso que eu tenho pensado em fazer um treinamento para que a igreja, a próxima igreja, aqueles que vierem, aqueles que chegarem também sejam treinados nos exercícios espirituais. Aqui nós estamos dando apenas um conceito, uma base para que você comece a fazer. Nós podemos continuar mais ainda este assunto em outro momento, mas é necessário que você dê o primeiro passo de jejuar e de você falar: Deus, eu quero crescer. Como que você cresce? Como que você cresce em Deus? Jejuando, orando, praticando exercícios, sendo um praticante do exercício da piedade. Então o jejum entra na sua fichinha da academia do Espírito, para que você pratique isso. Se você tem dificuldades, se você não está entendendo como jejuar, procure os irmãos mais experientes, com menos cabelo, o pessoal que está aí há mais tempo na caminhada com o Senhor. Procure a mim, procure os presbíteros que podem te orientar, podem dizer: olha, comece assim, não faça desse jeito. Não substitua Coca Zero por Coca Light. Faça um jejum dessa maneira, que caiba dentro do seu dia a dia, sem você passar mal, Mas comece a jejuar. Não fique mais uma semana sequer. A minha orientação é que você jejue 3 vezes por semana. O meu desejo é que você jejue 3 vezes por semana, mas a minha orientação básica de início é que você estabeleça um jejum. Eu quero crescer. Eu quero sair da minha estagnação. Eu quero sair dessa amarra, desse bloqueio na minha vida. Queridos, eu oro pela tua vida. Eu declaro que você não mais vai viver uma estagnação. O seu metabolismo espiritual não mais vai ser um metabolismo quase zero, mas um metabolismo ativo, onde a sua vida espiritual é ativa fora da igreja, é ativa fora do templo, mas que você seja alguém que cresce, avança, exercita, evangeliza, ora por pessoas fora deste lugar. Senhor, em nome de Jesus, diante da tua palavra nós oramos, Senhor.
Nós clamamos para que a Tua presença venha tocando os corações, para que a Tua presença venha convencendo, Pai. Oh Deus, nós proclamamos a palavra, nós declaramos e traduzimos os princípios, mas é o Espírito Santo quem convence. Senhor, quebra qualquer fortaleza da mente, qualquer bloqueio da mente, da religiosidade que nos impede de exercitarmos espiritualmente. Tira-nos da mornidão, da comorbidade espiritual. Tira-nos, Senhor, do sedentarismo, Senhor, que nos prejudica. Leva-nos a uma vida ativa na academia do Espírito. Leva-nos a uma vida de jejum e oração. Oh Deus, faz-nos entender e praticar o jejum para o nosso benefício físico, emocional, mental, mas principalmente espiritual, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Deus. Nós clamamos, toca-nos, Senhor. Vamos declarar: Hosana, o noivo vem. Senhor, nós declaramos, Pai, que até a sua volta, nós buscaremos a Tua face com jejuns, converteremos o nosso coração com jejum, choro e pranto, mortificaremos a nossa carne com um jejum que fortalece o nosso espírito, quebraremos toda a falsa aparência de religiosidade, jejuando, buscando a Tua face, Senhor, de todo o coração, com toda a nossa força, Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, em nome de Jesus, fortalece-nos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos encerrar, mas eu quero dar um aviso muito importante agora. Nós estamos lançando hoje a inscrição para a nossa imersão DNA. Nós tivemos pessoas que ano passado participaram da imersão. Quem estava ali ano passado? Amém.